Tá? Esse sonho é o sonho 475, eu já vou começar logo, devido ao tempo, 475, os perversos e seus planos são expostos. Então aqui está falando, obrigado Pai por mais um dia, pela minha família, como você vê, a Erin sempre faz isso. Aqui ela começa, é um pouco longo isso aqui, como eu te falei, aos novos, tá? Vai estar em nosso site, osmistériosdedeus.com, tá? Aí você vai aqui, sonhos e visões dos irmãos, e você vai aqui na Erin e o sonho vai ser o último que vai aparecer aqui na fila, tá? Aqui está, você desce até embaixo e vai estar aqui quando eu terminar, tá? Então aqui está, ela teve um sonho então com esse pergaminho, um sonho curto. Aí uma coisa interessante que você vai ver nesse sonho, que é um pouco diferente do que você tem visto, é que aqui o Senhor parece que ele aceita as instruções, ou seja, a recomendação da Erin para ele voltar logo. Se você conhece, tenho visto o sonho de Erin por um tempo, você vai ver que uma das coisas que ela fala, ela pede, ela é uma intercessora para Israel e para o mundo também. Ela sempre fala das coisas que vai acontecer no mundo, ela chateia demais ela ver as trevas tomando conta de todos os lugares, chateia muito ela, né? Daí a diferença do intercessor, né? Intercessor. Então, nesse sonho de pergaminho, ela viu o pergaminho, não conseguiu entender exatamente o que estava escrito lá, após cada apelo, ela continuava falando, a hora é agora, Senhor, a hora é agora. Ela viu isso, então, ela declarando isso a ele. Então, continuando aqui, apesar de não ter havido guerra física, muitos acontecimentos chocantes ocorreram em apenas algumas semanas. Então, essa guerra física aqui, ela não descreveu o que é, né? Continuando aqui, há tantas notícias ruins agora que meu marido e eu não conseguimos assistir. Então, isso que está acontecendo no mundo machuca ela realmente profundamente, né? É uma irmã bem sensível nessa área. É difícil ouvir tantos relatórios ruins, parece que a nossa nação se foi. Essa é a nação dos Estados Unidos aqui, onde a gente vive, e realmente, tá? Realmente a gente tem uma sensação quando você vê esse novo presidente assinando coisa, parando a parede, indo tudo contra o presidente anterior, realmente você começa a ver, tá? Você começa a ver a invasão do pessoal, aquelas coisas todas, você começa a ver, realmente parece que a nação se foi, viu? A Constituição sobre você, Pai, sobre Deus acabou, houve uma invasão de um inimigo invisível. Tá aqui, tá? Ele entrou mesmo. Então aqui está, o que quer que o inimigo o acuse, exatamente o que ele fez com você. Pelo que estamos vendo agora, há algumas dúvidas de que nossa nação agora está sendo governada por entidades malignas. Entretanto, há uma coisa que é certa, sem o Senhor Pai teremos muitos problemas. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, tá, gente? A terra é dele, o universo é dele, nós somos dele. Não é que por causa da permissão dele, que ele vai deixar esse inimigo, as trevas, a gente já falou aqui, né? Ter o seu governozinho bem pequenininho em relação à eternidade, que ele deixou, né? Por permissão dele. Não é que ele não está de olho, está de olho, tá, gente? Deus está sempre de olho, tá? E aqui está, você sabe por que ele está de olho? Porque o dia que ele tirar a mão por completo, tá? E o inimigo tem todo o poder para fazer o que ele quer, o que você acha que ele faz com todos? O que ele fez com Jó? Né? Imediatamente está todo mundo na culatra, né? É culatra que fala ainda? Culatra. Então, continuando aqui, fala aqui, no entanto, devo pedir perdão a você, era um sonho que ela comenta um pouco, eu estava com medo, eu tentei impedi-lo, então ela sempre teve essas coisas com o Senhor. Daqui está o tanto que o Senhor, ele é carinhoso, o tanto que o Senhor é amoroso, eu gosto muito porque ela é bem aberta no sentimento dela, e há muitas vezes aqui que o Senhor quer trabalhar com ela e ela não deixa. Ela deu um exemplo aqui que ela viu o Senhor trazendo um disco para ela, tá? Aí, no entanto, quando ela tirou o disco, ela falou, no entanto, dentro do coração, e no meu coração eu estava olhando para terremotos como sinal. Se eu tivesse deixado você ser Deus e falar até o fim, talvez estive procurando pelo coronavírus. Quer dizer, o Senhor teve aqui um momento com ela, quer fazer com ela, ela não deixou ele continuar. Isso acontece com a gente, tá, gente?
Isso acontece com a gente, o Espírito Santo quer trabalhar com você, você resiste ele, e há várias formas, ele vem de sonho, de ideias, etc., quer conversar com você, você não ouve, tá? Isso acontece, o Senhor, o Espírito Santo, está sempre conversando com você, tá? Sempre. Já foi falado aqui também. Então é a questão se você ouve, é a questão se você deixa, né? Continuando aqui então, afinal o disco parece uma coroa, então aqui ela falando, você me mostrou, por favor, me perdoe. Então ela sentiu aqui que a mensagem que o Senhor estava mostrando, que ela resistiu, mas aqui está o fato o Senhor completamente amar essa irmã por tudo. Ela fala do coração, e aqui ela está, me perdoe. E até eu que não conheço ela somente pelas escritas, aqui está um perdão bem sincero, viu? E ele aceita isso. Ela teve outro sonho. Então esse outro sonho falava um mercado ao ar livre de depressão. Então aqui é um sonho curto que ela teve, não sabendo assim o que é. Por favor, não permita que isso aconteça com sua noiva. Todos nós estamos esperando seus milagres, não uma grande perseguição. Então ela teve como se fosse uma perseguição, e quando ela estava no mercado, ela via que o mercado, o pessoal trocava bens, serviços, de comida, parecia que era um colapso que teve no sistema financeiro. Tá? Então ela aqui está pedindo favor para a noiva, porque não acontece com a noiva. A noiva que ela fala é ao redor do mundo, é você aí, né? É você aí. Esse colapso com certeza vai acontecer, viu, gente? Porque a elite quer implantar o sistema deles financeiro, né? Então, continuando, Arim, depois o Senhor fala, Arim sobe, são 1h40, geralmente eu gosto de ler tudo que ele fala. Ele estava no quintal e ele estava conversando com alguém, ela acha que era Enoque e Elias, mas ela não conseguiu ver quem era. Jesus estava vestido com um lindo manto roxo, né, aqueles roxos bonitos, ele estava segurando um grande pergaminho. Seguindo mais em frente aqui, que tem muita coisa muito boa para falar no final, tá? Como eu te falei, está no nosso site para vocês verem devagarzinho, comendo pão de queijo. Eu tenho aqui pão de queijo, minha amada fez, então vocês fiquem aí com inveja. Continuando aqui, embora eu não consiga descrever isso completamente, ela estava tentando descrever a imagem de Jesus. Então ela só fala aqui, ele estava desurbante, seus olhos eram verde-azuis, né? A sua pele era um bronzeado, dourado escuro, seu cabelo estava escuro, seus dentes eram brancos como a neve, seus traços eram esculpidos e fortes, seu amor e compaixão eram abrangentes, sua sabedoria e conhecimento apareceram sobre ele. Quer dizer, você vê o nosso Senhor, essas coisas dele simplesmente irradia sobre você, né? Então ela fala, embora eu não consiga descrever isso completamente, posso dizer que ele era absolutamente todo-poderoso. Ele irradiava uma confiança como se nada pudesse atacá-lo com sucesso. Tá falando sério? Quem que vai atacar Deus, me diz? Só via essa confiança em um homem, e etc. Aqui ela fala do novo líder arrogante que quer tomar de tudo, né? O Senhor percebeu como ele percebe todas as coisas, né? Ele falou, Arinha, você está me estudando? E ela assim, Senhor, não quero perder nenhum detalhe. Senhor, não deixe homem, não existe homem tão bonito, tão forte e tão inteligente quanto tu. Minha esposa fala assim de mim. Ela falando, sério? Não fala não, tá? Homem tão bonito, forte, inteligente, ela não fala nunca isso de mim. Não sei, não vou falar isso mal dela não, né? É complicado isso aí. Mas ela chega perto, né? Meu amor, você me avisa, coisa assim. Continuando aqui, você também é o maior entre os homens, porque você não tem arrogância, nem orgulho e nem se vangloria. E é a razão porque ela não fala essas coisas para mim, né? Continuando aqui nesse sonho aqui que ela teve, realmente muito maravilhoso. Então ela tenta explicar sobre ele, isso faz sentido porque ele é obviamente Deus, sobretudo. Você faz todas as coisas a partir de sua posição como
nosso Criador. Isso significa que você pode, então, agradar-se com sua criação e falar conosco. Ela suspirou e falou, ainda mais complicado que isso, eu não estou fazendo justiça para o que ela está descrevendo Deus, né? E não está mesmo, né? E o Senhor confirma com isso, falou o Senhor rindo, tá? Rindo, falou, Erim, é difícil colocar quem eu sou em palavras, não é verdade? É difícil você explicar o amor dele, é difícil você explicar tudo dele, até a aparência dele. É muito, muito, muito difícil. E aqui ele confirma, né? Aí ele fala, brincando, entanto, se alguém pode fazer isso, é você. Ele me cutucou de repente. Erim, lembre-se sempre de que eu sou. É tão importante isso aqui, gente. Ó, eu sou que digo que eu sou. Ou seja, ele fala quem ele é. E é isso mesmo, é isso que ele é. Então, Erim fala assim, Senhor, você é o Deus conosco, Emmanuel, que é o Deus conosco, no entanto, você é ainda mais que isso. E Jesus fala, eu sou o Deus que te ama. Vocês perceberam isso aqui, gente? A palavra dele é fiel. Ele não mente. Ele está falando isso aqui para você. Ó. Eu sou o Deus que te ama, eu me importo e sei quando até mesmo um pardal cai. Pardal é o site que ela tem, ela chama de ninho, né? Então, os ninhos, aqueles que entram no ninho dela, são os pardais. Isso aqui seria, vocês são os misteriosos. É mais ou menos por aí. Tá? Então, aqui está, ele poderia falar, eu me importo e sei até mesmo quando um pardal está em angústia. Ele sabe. Muito menos caindo ainda, né? Ela começou a chorar, vou andar um pouco mais rápido na página 4. Aqui está, deixa eu ver, Jesus fala, no entanto, minhas promessas são verdadeiras. Ela fala aqui da profecia. Ele descreveu uma situação que a Erim estava em 2008, quando o ex-marido dela estava querendo arrancar os filhos dela. Então, foi quando ela falou, ela estava morta, porque foi um fogo de aflição. Ela falou aqui claramente, eu estava morta. Quer dizer, todos os sentimentos, totalmente destruída, né? Andava assim. Então, o Senhor falou que você estava numa situação impossível. Então, ela fala aqui, pouco depois disso, o inimigo me deu uma proposta astuta, eu involuntariamente o peguei e depois passei por 5 anos no inferno da terra. Tudo o que eu esperava ou percebia não era para acontecer. Eu lutei, era a minha fornalha no deserto. Eu havia morrido em maio de 2008. Achei que você me protegia, lamento dizer isso, Senhor, mas pensei que você estava comigo. E o Senhor fala, eu estava com você. Mas aqui está a fornalha que ela passou, tá, gente? Ela falou, eu estava morta. Ela não quis resumir, não, tá? Eu estava morta, porque ela entrou involuntariamente, quer dizer, ela fez alguma coisa que ela não devia ter feito, aí está o problema. Uma das coisas que eu tenho mais raiva de mim, tá? Uma das coisas que eu tenho mais raiva de mim, pessoalmente, é quando eu faço uma coisa por ignorância, sem saber. Porque aí meus sofrimentos, minha angústia, é de graça. Ou seja, eu fiz alguma coisa e agora eu estou sofrendo por uma coisa que eu não sabia. Eu não gosto de fazer isso em mim, sabe? Eu quero sofrer por uma coisa errada que eu fiz, eu sabia que estava errado, né? Mas aqui, muitas vezes, a gente faz certas coisas, ou certas coisas acontecem com a gente, né? Que você vai pagar, você tem que pagar, né? Por esse erro. Então, continuando, isso aconteceu com ela, quando ela falou, eu involuntariamente o peguei e depois passei 5 anos no inferno da terra. Uma coisa horrível que ela deve ter feito, ela não descreveu o que era, né? Era a minha fornalha, ela falou. Então aqui está o Senhor, acho que eu não percebi que ainda era tão rebelde, Senhor. Então ela reconhece agora que ela era bem rebelde, eu sinto muitíssimo, ela leu Isaías 34, ela sentiu bem horrível, né, por ter duvidado do Senhor. Ele ficou firme e sério, lê isso novamente, Erim, segue minhas promessas para você, esses foram dados a você, no entanto, não foi pelos motivos que seu conselheiro havia pensado. Então o Senhor entra em detalhe do que aconteceu naquela época, e foi ele mesmo que ajudou ela. Este é o problema, minha palavra nem sempre é lida na íntegra.
Então aqui está, falando um pouquinho antes, eu dei isso a ela não para se concentrar em parte, mas ao todo, quer dizer, a palavra que ele deu, não entrou em detalhe aqui, deve ter sido as escrituras, são lidas parcialmente e não completamente, né? E é verdade isso. Quem tá nesse caminho muito vê, né? Que muitas vezes as escrituras são lidas parcialmente o que elas estão escritas, né? E o Senhor fala, aqui fala, minha palavra nem sempre é lida na íntegra. Ele fala, agora ouça isso, eu li seus apelos, seu pergaminho, estes são bons, você declarou a posição global com base nas fontes que enviei a você. Tá? Então aqui ele conversando com ela, e você olhou para relatos históricos, quando mudei no passado, Erim, você está defendendo um bom caso que não vou ignorar. Então aqui está, tá, gente? Você realmente pode, em suas orações, sua conversa com Deus, negociar com Ele, no sentido raciocinar com Ele, como Abraão fez, como Moisés fez, como Samuel fez. É todo mundo de vocês aí, né? Você pode realmente sentar e conversar com Deus e criar um caso. Criar um caso, é assim que fala, né? Ou seja, pai, eu estou passando por isso, aquilo, outro. O que eu vejo isso muito são nas pessoas que já têm, que o Senhor tem dado para elas o dom da intercessão. Eu vejo isso acontecendo demais. Realmente, a Erin também sendo uma intercessora, o Senhor já falou isso aqui. Continuando assim um pouco rapidamente, são 4, já página 4 aqui. O Senhor fala, assim, o mistério agora em espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo, a inquietação, você não consegue dormir descansadamente porque tem sido difícil ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então aqui Erin com problema de dormir, mas não por causa de espíritos, mas por causa da grande preocupação que ela tem com o mundo e as coisas que ela vê. Né? Então aqui perde o sono realmente, você já passou por isso, né? Às vezes você vai querer um emprego, isso, aquilo, outro, você pensa tanto, você nem dorme, né? O Senhor está falando aqui para ela, você pergunta por quê. No entanto, não é porque você não tem fé, é porque você reconhece a verdade da mentira. Eu ensino isso para meus filhos constantemente. A verdade e a mentira. Não cria no meio, né? O que é bom, o que é mal, é mal, né? Muito importante saber disso, né? Para Erin, ele falou, é difícil para você ouvir mentiras após mentiras. Erin, você está testemunhando uma época como nenhuma outra na história. Tá? Continuando aqui então, ele falando aqui, uma guerra está sendo travada pelas línguas. Continuando, as mentiras e as palavras da língua de um homem têm a capacidade de destruir nações. Está falando sério? Olha o que o Hitler fez, né? As palavras de um homem conseguem destruir nações. É o que está vindo aí, né? Ele está falando, você está testemunhando a liderança de uma nação sem verdade, a língua é a mais poderosa. O poder da vida e da morte está na língua. Muito interessante o que o Senhor falou aqui, né? O poder da vida e da morte está na língua. Por meio de testemunho falsos, declarações falsas e palavras duras, qualquer pessoa pode se tornar um alvo. É verdade, né? A língua é uma coisa seríssima, não é verdade? Eu tento ensinar isso para meus filhos também. Cuidado com seus amigos, o que eles falam. Continuando aqui, o Senhor fala, deixa eu ver, deve estar acabando quase. Ele fala, sua verdade, minha verdade em você está escrita nas tábuas dos corações de meu remanescente. Ou seja, você aí, tá? O Senhor está falando que ele tem escrito palavras em seu coração. Você aí que está me assistindo. Você tem as palavras do Senhor escrita em seu coração. Muito lindo isso que o Senhor fala aqui, né? Continuando mais para frente, tudo que ele fala aqui é muito lindo. Aí ele quer mostrar para ela uma casa que ele criou e chegando por essa casa. E aí, lembra o primeiro sonho que ela foi com um barco? Aí ele fala, você quer ir com um barco de novo? Ela, sim, eu quero. O que acontece no finalzinho dessa carta nunca aconteceu antes, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então o Senhor falou, hoje vamos sentar na escada e curtir um lindo jardim. O que vocês acham? Você quer sentar na escada com o Senhor e curtir um lindo jardim? Tá sério, né? Todo mundo, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, quase terminando aqui, o Senhor fala umas coisas muito interessantes. Aliás, tudo que ele fala é interessante, é difícil consumir tudo, né?
É por isso que está no site, você pode olhar lá com tranquilidade, com seu cafezinho, etc. Né? Então o Senhor fala, não é o mundo que está fazendo isso. Ah, sim, porque Erim falou aqui, eu vou repetir, ele está respondendo a pergunta. Erim falou assim, que ele fala que é o mundo, não é o mundo que está fazendo isso, é o inimigo que está destruindo o mundo. No entanto, há uma coisa que você não ouvirá deles. Então, eles não vão perguntar aonde está seu Deus agora, quer dizer, o inimigo não pergunta isso. Aonde está seu Deus agora? E o Senhor explica por quê. Isso ocorre porque o inimigo sabe perfeitamente que eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe que estou ciente de todos os seus atos. E ele continua falando agora sobre a praga aí que ele vai falar, o coronavírus. Essa praga foi o caminho perfeito para parar a minha igreja, para parar as orações e parar de louvar e cantar. Isso porque o inimigo também sabe que quando 2 ou mais se reúnem, eu então apareço com respostas às orações. Então, com grande vergonha, eu falo então que no passado eu traduzi essas mensagens dos profetas, tá? Que ele falou de muitas igrejas para fecharem, isso, aquilo, outro. Mensagem do inimigo foi passada, tá? E eu falei aqui sem saber, sem conhecer, tá? Sinto muito por isso. O João também está aprendendo como o senhor trabalha. Mas pouco a pouco eu fui cortando os profetas. Hoje não tem ninguém, com exceção de uma ou duas, né? O inimigo fornica agora à vista de todos, pedindo a renovação dos sacrifícios de criança nos altares do mal. Quer dizer, o inimigo quer voltar ao sacrifício de crianças, né? O Senhor continua, o próximo plano dele é remover 10 vezes mais do que os mortos nos campos de extermínio de 80 anos atrás. Quer dizer, vocês lembram do Holocausto e tudo? O inimigo quer fazer 10 vezes maior aquilo. Eles até tornaram seus planos públicos. Infelizmente, as pessoas que seguem o inimigo não entendem que foram eles que fizeram o mal e os acusam a outros. Tá? E o inimigo está com você, tá, gente? Ele é muito astuto, muito astuto. Tá? Eu, quando comecei a aprender a palavra, quando te falei, eu era só um tradutor falando aí, como foi com o Mike lá na Inglaterra, tá? E a gente pensava, aqui é Jesus, a gente achava que era Jesus mesmo, né? Aqui é o grande eu sou, a gente achava que era e traduzia, né? E o Senhor foi me dando, e com a ajuda da noiva que orou para mim, foi me dando discernimento. Eu comecei a ler e falei, não, isso que nem ele não, isso que ele fala não. No final ele fala, eu sou Jesus. Eu falo, não, né, não conhece essa forma. Mas infelizmente o Mike não teve isso, ele já pegou todo mundo, né? Hoje ele já não faz mais, deixou de mão, ele viu tantos erros, né? Mentiras. Então, isso aqui, o inimigo teu é muito astuto, muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com o que você lê, muito cuidado com o que você vê na televisão, muito cuidado com o que as pessoas... gente, ele entra para qualquer canto, tá? Eu estou falando bem sério. Eu passei por uma coisa, uma maldição, vou falando aqui, tá? Abertamente, abrindo meu coração, da minha mãe, que quando eu tinha 5, 7 anos de idade, a minha mãe era espírita, era médium, mexia com o diabo, etc, etc. Fui a saber que essa maldição era hereditária e tinha de ter sido quebrada. Tá? Então aqui está um alô para vocês aí, tá? Se seus pais já foram médiums de espíritas, etc, etc, etc. Muito cuidado com isso, tá? Pode haver aí uma maldição descendo aí de mãe para filho, entendeu? Eu descobri isso, tá? O Espírito Santo tem falado. Então aqui agora eu estou compartilhando com você o que foi falado comigo, tá? Que você fique sabendo, se você tem alguém, um ente querido, um pai ou uma mãe que mexe em coisas espirituais, coisas dos mortos, tá? Os médiuns, minha mãe tinha isso. Claro, eu não sabia disso, né, gente? Absolutamente, né? Ela achava que eram anjos, né? Então eu estou compartilhando isso com você. Ela já faleceu já há muitos anos. Para que vocês fiquem espertos, tá? Para que o inimigo não tenha uma chave sobre a sua casa, sobre a sua vida, e você não sabe, tá bom? Então aqui eu realmente estou compartilhando com você uma experiência pessoal minha. Você tem que quebrar no sangue de Jesus, viu? No sangue de Jesus você quebra isso aí e quebra essa maldição, tá? Tá bom? Continuando então, o Senhor fala
Muito interessante isso aqui, gente. Quanto tempo eu tenho? Ih, já acabou. Muito interessante o que o senhor fala aqui. Você se move quando não há lugar para o homem. Sim, o senhor perguntou aqui. Muito interessante, ó, gente. Ele falou, Erim, quando eu mudo, ou seja, quando eu movo aqui, está errado. Quando eu movo. Não sei se é assim que às vezes, quando eu movo, quer dizer, ele perguntou para Erim, quando é que Deus move? Então ela falou aqui, você se move quando não há lugar para o homem se mover com sua própria força. Mas ela continua, mas Senhor, isso está acontecendo agora, não há justiça, não existe verdade, não há liberdade, não existe independência, não há esperança, não existe amor, nem há fé. O Senhor, por favor, não espere muito mais, sem fé é impossível agradar a você. Olha o caso que Erim fez contra ele. Perfeito, né? E ele reconheceu, presta bastante atenção. Aqui ele fala, tudo está acontecendo agora, então eu vou continuar aqui para o final, que mostra o caso dela, entendeu? Continuando aqui, depois desse caso dela, o senhor percebeu, um caso muito bom que ela tem falado, né? Pedindo para ele voltar logo, para a transformação acontecer logo, né? Ela vem pedindo sempre isso para ele. E olha a resposta do Senhor, tá? Terminando aqui. Ele fala, então a Erim fala, eu desistiria de 1 milhão de pavilhões, ou seja, um presente que ela deu para ele, que ele deu para ela, e falando só para ver uma pessoa se voltar para você e se salvar aqui. Quer dizer, ela dava tudo, as mansões, tudo que ela tem, para ver uma pessoa sequer que estava perdida voltar para ele. Lindo o coração dela, né? Eu espero que todos nós pensamos assim, da mesma forma, né? Então, interessante isso aqui que ele falou. Pois bem, Erim, isso é bom. Ele reconheceu o caso dela, o que ela falou. Ok, está bem, então. Então ela fala aqui. Então ela fala, sim, Senhor, quando? Ela quer saber. E o Senhor fala, muito interessante isso aqui, tá? Deixe-me fazer um arranjo com meu Pai Celestial. É a primeira vez, gente. É a primeira vez que eu lembro que eu estou fazendo a coisa das traduções, que o Senhor fala dessa forma. Antes de falar, Erim, tem que esperar, Erim está quase na hora, Erim, se encoraja. Aqui ele fala, muito bem, Erim, deixa eu conversar com meu pai. Tá falando sério? É isso exatamente que ele fala aqui, gente. Deixe-me fazer arranjos, ou seja, deixa eu conversar com meu pai. O que você pergunta é bom? Enquanto isso, não se preocupe, seja forte e encorajada. Eu te amo, obrigado, Senhor, eu te amo, Erim, o sonho acabou. E aqui está, é uma das razões porque eu não penso como alguns grandes pastores pensam. Talvez, né, que é 4 anos, 3 anos, essas coisas começaram a acontecer. Aí eu acho que nós estamos na porta, tá, gente? Na porta.